Deus? Se você tiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia nos Salmos de número 137. Salmo 137. Hoje, na palavra de Deus, nós vamos ver aqui a respeito da alegria. Onde você já parou para poder pensar qual que é a sua maior alegria? Tem coisas que nos deixam alegres, tem coisas que nos deixam felizes, mas qual é a sua maior alegria? Tem gente que fala assim, não, minha maior alegria são os meus filhos, a minha maior alegria é a minha casa, a minha maior alegria é a minha profissão. Tem gente que fala que a maior alegria é tantas coisas, mas hoje nós vamos ver aqui na palavra do Senhor a respeito disso, e para a gente refletir qual é a nossa maior alegria. Então, nós vamos no Salmo 137, no versículo de número 1, e nós vamos ver aqui que nós já temos que estar com o nosso coração posicionado de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos tomando posse que esse mês é o mês da felicidade, e hoje nós vamos falar de alegria. Salmo 137, versículo de número 1, Salmo 137, versículo 1. Quem achou, diga amém? Amém. Salmo 137, versículo 1 fala assim: junto aos rios de onde? Ali nos assentamos e o quê? Quando nos lembramos de quê? Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior o quê? Então o povo de Deus estava sendo levado cativo, para a Babilônia. E o que eles faziam naquele momento aqui, nesses Salmos, 137? Fala das saudades da pátria, O povo de Deus estava com saudade de Jerusalém. E eles estavam na Babilônia, Estavam sendo levados cativos para a Babilônia. E a palavra do Senhor diz que eles penduraram a harpa deles. Ou seja, eles não estavam louvando, eles não estavam sentindo, alegria para louvar o Senhor. E aí a palavra do Senhor diz aí no versículo de número 3: porquanto aquele que nos levaram cativos nos pediam uma o quê? E os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos o quê? De Sião. Então, as pessoas que estavam levando o povo de Deus como cativo, eles queriam que ver o povo de Deus cantando, mas para eles era até fácil, eles queriam escutar um louvor. Mas aqueles que estavam sendo levados cativos, que é o povo de Deus, eles não viam motivo para poder cantar, eles não viam motivo para poder se alegrar. Eles estavam sendo tirados da pátria deles, sendo levados para outro lugar. Aquilo que eles viam lá não dava motivo para eles cantar, querer louvar o Senhor, não tinha motivo para isso. Só que olha aqui que chama a nossa atenção também, porque às vezes você faz coisas, você louva a Deus, você vem da igreja, você ora pelo seu trabalho, você ora pela sua família, você ora pela sua cidade, você ora pela rua que você mora, você chega num determinado lugar, você pede a Deus a bênção, você intercede por tantas pessoas, e às vezes parece que essas coisas todas que nós fazemos, às vezes parece que não está tendo resultado, ou parece que não está adiantando, ou que não está fazendo diferença, ou que às vezes ninguém nem está se importando com isso, que você está intercedendo por alguém e a pessoa parece que tanto faz, se você está intercedendo ou não, parece que não está tendo mudança, na vida da pessoa.
pastor, mas isso é engano, irmãos. Porque olha para você ver, o povo de Deus louvava, com certeza eles tinham o prazer de louvar. Quando eles pararam de louvar, tinha gente que queria escutar eles louvando. Às vezes tem pessoas que moram perto da sua casa, às vezes pode até reclamar, às vezes você escuta um louvor, né? Às vezes a pessoa também escuta da casa dela, às vezes até reclama do louvor que você coloca, né? Às vezes uma oração que você faz, até às vezes dentro da própria casa. Às vezes tem gente que implica porque você vai na igreja, porque você ora, porque você fala de Deus. Às vezes você fala, tudo você vai colocar Deus no meio, você acha que tem que colocar Deus em tudo. Às vezes a pessoa até critica, mas se você parar de buscar Deus e parar de orar, a pessoa vai sentir. Vai ou não vai? Vai, com certeza. Por quê? Porque através daquilo que você faz, você está abençoando aquela pessoa. Através de você estar naquela empresa, naquele local que você trabalha, e você sempre orar, interceder por aquele lugar, você está gerando bênção lá também. Lá no seu bairro, você ora pela sua casa, você pede Deus paz na sua casa, você ora pelos seus vizinhos, você pede Deus proteção para aquele lugar. Então, a oração do justo, ela pode muito ter seus efeitos. A oração, ela tem efeito. Só que muitas vezes a gente não se dá conta que há coisas que acontecem, que Deus dá o livramento ao nosso redor, é por causa da oração. E tem muita gente que quer parar. Eu vou parar de orar, vou parar de ir na igreja, eu vou voltar para a minha vida do jeito que eu estava, vou largar esse negócio, não está dando certo, não está adiantando. Não faça isso. Porque tem muitas pessoas que estão sendo abençoadas, inclusive pessoas que estão prosperando à sua volta, porque você é fiel a Deus. E Deus tem prosperado eles. E Deus tem prosperado. Irmãos, não é coisa do acaso. Às vezes seus filhos estão prosperando, as pessoas da sua família, estão sendo curadas, estão mudando de vida, estão tendo mais juízo. Isso é o que é? Um dia a pessoa acordou mais ajuizada, um dia a pessoa acordou mais alegre, mais feliz. Não, é oração. Amém? É louvor a Deus. Você vem na casa de Deus, você louva, você ora, você, mesmo cansado, você continua buscando a Deus. E tudo isso produz fruto, irmãos. Tudo isso produz fruto. E nós temos que estar preparados, para isso mesmo. O missionário, no culto que ele esteve na segunda-feira, dia 12, lá em Belo Horizonte, o missionário até falou a respeito, que Jesus, a videira verdadeira, nós somos as varas, os ramos. Então não é a videira que produz o fruto. O fruto da onde? O pé da uva, Os frutos aparecem aonde? É lá no caule da uva, os galhos, não é? Que vai espalhando e vai produzindo fruto. Então somos nós que temos que produzir fruto. Jesus nos alimenta, a seiva, aquilo que mantém os ramos, os frutos, vem lá da seiva, raiz, passa pela seiva e vai chegando em cada parte ali da videira, até naquele galho mais longe, mais, às vezes, distante lá da raiz, do caule lá, da planta, recebe aquele alimento. Então nós temos que entender que o Senhor nos alimenta, nos sustenta, nos dá vida, nos dá prosperidade também, para que nós venhamos produzir frutos para o reino dele. Então, irmãos, não é uma questão assim, vou pendurar minha harpa, não vou louvar mais a Deus, não vou orar, agora eu vou viver minha vida do meu jeito. Você acha que isso vai influenciar só a sua vida? Não é não. Não é não, é muitas pessoas que são abençoadas através das nossas vidas, sem a gente se dar conta disso. Sem a gente se dar conta. Irmãos, são muitas pessoas. Eu estava explicando aqui hoje e são abençoadas não só através da nossa oração, mas às vezes através do nosso modo de ser. Às vezes um bom dia que você dá para a pessoa, um sorriso que você dá para a pessoa, você está abençoando a vida daquela pessoa. Amém? Às vezes a pessoa admira você porque você corre tanto, você faz tanta coisa e ainda busca a Deus. Você pode estar na correria, às vezes está doente, mas não deixa de vir na igreja, e busca, e ora, e sobe, e desce, Que Ouro Preto tem muita subida, E sobe, e desce, e aquela coisa toda, você está sempre em movimento. Então isso inspira outras pessoas, isso dá ânimo para outras pessoas, que às vezes não tem coragem de fazer o que você faz.
igreja, através de você estar louvando a Deus. Então, irmãos, não pendure as suas harpas. Não pare de louvar a Deus. Não pare de buscar o Senhor. Mesmo que vá, mas eu não tenho motivo. Nós temos sim. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas e nos transportou para onde? Para onde? Para a luz. Irmãos, quer uma alegria maior do que essa? Um dia a gente estava na mão do inimigo. Ele podia fazer da gente o que quisesse. Nós estávamos na mão dele. Ele nos levava a fazer coisas que jamais nós faríamos hoje na presença de Deus. Ou pensaríamos, atitudes, comportamento, qualquer coisa que seja. Lá, antes de conhecer Jesus, não tem proveito nenhum, das coisas erradas. Não tem como aproveitar aquilo que é errado, Mas Jesus nos deu uma nova vida, uma nova forma de pensar. Quantas pessoas que mudou a mente. Às vezes a mente da pessoa era só pensar coisa ruim, não dormia, não comia, não tinha alegria, às vezes a família não conversava, aquela coisa toda. E através da pessoa ir buscando a Deus, a mente foi mudando. A pessoa que às vezes era muito estourada, foi acalmando, Deus foi dando mansidão, Deus foi dando sabedoria. Isso tudo é a presença de Deus. Então Deus nos tirou da mão do inimigo e nos colocou no reino dele. Isso não tem alegria maior do que essa, amém? Ele pagou o preço pela sua salvação, pela nossa salvação. Então a nossa maior alegria, irmãos, não é fulano nem ciclano. E nem aquilo que a gente tem, nem aquilo que a gente vai ter ainda. Isso não pode ser a nossa maior alegria. Porque se for coisa material, vai ficar por aqui. E depois vamos fazer o que quiser com aquilo. Às vezes, nós estávamos até comentando aqui antes do culto, que às vezes aquelas pessoas que às vezes nem gostam de você, ou não às vezes nem se dão tão bem com você, mas depois que você não estiver aqui mais nessa terra, que nós ninguém vai ficar cita semente, como se diz aí o ditado, as pessoas vão fazer o que quiser, irmãos. E às vezes até pessoas que nem lá na sua casa vai ir, sabe? Vai ir. Às vezes familiares, pessoas que não tinham muita proximidade com você, mas às vezes a pessoa até vai, até para ver se tem direito a alguma coisa, até para ver se consegue alguma coisa que era sua, que consegue alguma coisa que era sua. Isso acontece. Então a maior riqueza nossa não pode estar em coisas materiais, não, porque as coisas materiais elas vão o quê? Vão ficar por aí. Fica mesmo. Então a gente tem que despertar, porque, irmãos, a pessoa pode ser bondosa, a pessoa pode ser generosa, não tem nada que nos segura aqui nessa terra quando chegar a nossa hora. Amém? Não tem nada que segura, riqueza não vai segurar, tamanho de família não segura, idade não segura, pode ser muito novo ou às vezes já avançada idade, não tem o que segura, irmãos, não tem. Por isso que a Bíblia fala que a nossa vida tem que estar escondida em quem? Em Deus, que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Não foi ontem que o Silvio Santos faleceu, e uma pessoa que deixou um legado, toda uma história, uma família abençoada, uma pessoa também generosa e tudo. É algo para a gente poder parar e pensar, não é verdade? Louvado seja Deus que tinha 93 anos,
alegria do Senhor é a nossa força. Porque por mais que nós passemos por momentos difíceis, tem que fazer como o irmão Lázaro, né, o louvor dele, que fala, né? Vou passando pela prova o quê? Dando o quê? Glória a Deus. É melhor, mas o que é passar. Estou falando que você vai morar na prova, que você vai morrer na prova, você vai ficar naquela prova, você vai passar por ela. Então, às vezes, a gente passa por situações que a gente não quer. Às vezes, nós somos levados à terra estranha. Tem situações na sua vida que você não queria ter passado, você não passou? Tem coisas que você não queria que tivesse acontecido na sua vida, aconteceu. E não dá para mudar o que passou. Mas aquilo que está vivendo agora e o seu futuro pode ser mudado a partir da sua atitude agora. Então, olha só, o povo, né, do Senhor falou no versículo 4, mas como entoaremos o cântico? Né, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Às vezes você está em terra estranha, você está em situações que você não queria estar. Você está passando coisas na sua vida que você fala assim, Deus, não sei nem como é que eu vou resolver isso, não sei o que eu vou fazer. É algo estranho, não é algo que você planejou, não é algo que você queria estar passando aquela situação. É algo estranho. Mas mesmo assim, em terra estranha, irmãos, a Bíblia diz lá em Salmo 24, que do Senhor é a terra e a sua o quê? Plenitude. O mundo e todos o quê? Que nele habitam. Então, do Senhor é todas as coisas. Então, não é o lugar, mas eu não estou na casa que gostaria de estar. Eu não estou morando no bairro que eu gostaria. Eu não estou na condição financeira que eu gostaria de estar. Então, eu não vou louvar, não vou adorar a Deus, não vou nem orar. Só vou orar depois que a coisa melhorar para mim. Aí eu vou ser fiel, vou orar, vou consertar minha vida com Deus. Não, mesmo em terra estranha, mesmo se você não está no lugar que você gostaria de estar, louve ao Senhor, porque Ele é Senhor. Amém? Esse é o motivo da gente orar. Esse é o motivo da gente adorar Ele. Não é por causa das circunstâncias nem da terra. É por causa de quem Ele é. Fala assim, eu adoro a Deus. Ou melhor, declara assim, eu preciso adorar a Deus por aquilo que Ele é. E Ele muda? Deus muda? Não. Deus não muda, irmão. Você pode estar na perda, você pode estar na dificuldade. Deus continua sendo Deus. Poderoso para te socorrer, poderoso para curar, para salvar, para libertar, para mudar essa situação que está acontecendo. Então, continue louvando ao Senhor. Louve a Deus. Então, no versículo 6, o povo de Deus reconheceu que Jerusalém, Sião, né, a terra deles, era a maior alegria deles. A maior alegria era essa. E qual que é a sua maior alegria? Você tem que pensar e parar e pensar, não, será que eu estou fazendo do dinheiro a minha maior alegria? Será que eu estou fazendo de alguém a minha maior alegria? Nós temos que fazer do Senhor a nossa maior alegria. Amém? Faça de Deus a sua maior alegria. Porque se você colocar nas pessoas, a pessoa falha. E às vezes, uma hora ou outra, a pessoa pode não estar aqui mais. Coloque em Deus a sua maior alegria. Coloque no Senhor. Não, a maior alegria é assistir tal coisa na televisão, é fazer isso, é jogar. Não, sua maior alegria tem que ser Deus. Porque aí, irmãos, Ele não tira, aí nós não perdemos a alegria. Porque Deus não muda, né? E Ele permanece para sempre. Lá em Romanos capítulo 11, nós vamos ver aqui também na palavra de Deus, que é Deus que nos sustenta. Então não é o lugar que você está que te sustenta, não. Você pode estar num lugar difícil, você pode estar no meio de gente complicada, você pode estar, como diz, no olho do furacão, né? Mas se você estiver em Deus e reconhecer que é Ele que te sustenta, não vai te faltar nada. Porque a Bíblia diz que os que buscam o Senhor, de nada eles têm o quê? Não tem falta. Romanos 11, versículo de número 17. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em lugar deles e feito participante da raiz
raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas o quê? É a folha que sustenta a árvore? Não. É a raiz. Não é verdade? É a raiz que sustenta. Então a mesma coisa, irmãos. Quem que nos sustenta? É Deus. E às vezes a pessoa chega no nível, né, de vida, no nível de satisfação, que a pessoa acha que é ela que está sustentando Deus, que é ela que sustenta a casa, que é ela que sustenta a família, que é ela que sustenta tudo que tem. Não é não. É Deus que nos sustenta. É Deus. Porque sem Deus, a Bíblia fala, Jesus disse, né? Sem mim nada podereis o quê? A gente não faz nada sem Deus. Não faz. Então não é porque estamos de pé, é que a gente pode achar que não cai mais, que nunca mais a gente cai, que a gente não precisa de Deus. Precisamos todos os dias. Temos que andar na dependência do Senhor. Tem muita gente, irmãos, na soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste soberbo. Tem muita gente orgulhoso, não reconhece que precisa de ajuda, não reconhece que está de pé porque tem alguém ajudando, porque tem alguém orando, que tem alguém cuidando, que tem alguém fazendo alguma coisa pela pessoa. Tem muita gente assim. Só que a palavra está falando que quem nos sustenta é a raiz. Amém? É a raiz. Não somos nós que sustentamos a nós mesmos também, não. Nós somos parte, né? Ele fala da oliveira. E o versículo 19 fala assim: Tirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu, sendo em pé, e tu estás em pé, pela o quê? Então não te ensoberbeça, mas o quê? Mas tem. Hoje nós estamos na presença de Deus, louvado seja o Senhor, e vamos permanecer firmes até o fim, temos que permanecer, mas irmãos, a gente não pode achar que nós somos melhores do que os outros. Nós não podemos achar, não, mas porque, né, eu estou na presença de Deus, eu que estou firme, aqui está falando, se está de pé pela fé. É pela fé. Não é porque nós somos melhores, não é porque a gente tem menos pecado do que os outros, não. E nem porque o que a gente fez, ou o que aconteceu, enfim, ou porque a gente foi mais fácil de converter, não. É a graça de Deus mesmo. É a bondade do Senhor, é a misericórdia de Deus que nos mantém de pé. Então, Deus, né, nós até vimos aqui alguns meses atrás a respeito das bênçãos de Abraão, que nós herdamos as bênçãos de Abraão, não porque nós somos o povo, assim, diretamente, né, parte do povo de Abraão, não, mas nós somos herdeiros, né, somos da família de Abraão, recebemos as bênçãos de Abraão pela fé, amém? Não somos um descendente direto, né, de questão de genética, né, nada disso não, de povo, né, não, é pela fé que nós recebemos a bênção. Então nós somos como algo que nós somos enxertados na oliveira verdadeira, nós somos enxertados. Então a Bíblia diz, né, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós passamos a fazer parte da família de Deus pela fé em quem? Em quem? Em Deus. Mas quem deu a vida por você? Jesus. A todos quanto receberam como? A gente não fala que a pessoa, você recebe Jesus como único, né? Suficiente, Salvador. Então nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. Então Ele que nos enxertou. E se nós fomos enxertados, nós passamos a ter da presença dEle em nós. Diga glória a Deus. Você tem da presença de Deus em você. Por isso que você tem que se alegrar. Louve ao Senhor, não desista, não desanima. Tem que continuar louvando, continua cantando bem, continua fazendo o que você tem que fazer. Não é hora de esmorecer, nem diminuir a força. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que aquele que perseverar até o fim será o quê? Tem que perseverar até o fim. Não é, eu estou cansado, vou pendurar minha harpa, né? Estou cansado, não vou orar, não vou jejuar, não vou fazer mais nada. Não, quero fazer igual o profeta Eli, vou fumar uma cadeira e sentar na cadeira. Fala, Deus me livre. Não pode, né? O que aconteceu com o profeta Eli? Caiu da onde? Cadeira, né? Ele foi
tem que despertar. Irmãos, não pendura sua arma. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele o quê? É o diabo que tem que fugir. Você tem que continuar louvando e adorando ao Senhor no nome de Jesus. Amém? E temendo a Deus, porque é Deus que nos sustenta. Não somos nós que sustentamos a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh, Jesus, obrigada. Glória a Deus. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer aqui uma oração. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos fortalece. Então que você possa, neste momento, falar com o Senhor, agradecer a Deus, pedir a Deus força para você não parar de louvar, para você não parar de ser fiel, para você não parar de orar pelas pessoas da sua família, porque às vezes você fica olhando para um lugar, mas eu estou ajudando a pessoa não está fazendo por onde, eu estou falando, entrando no ouvido e saindo no outro, eu falo uma coisa, a pessoa faz totalmente diferente, de propósito, para me irritar. Não fica olhando a circunstância, você tem que adorar a Deus, amém? Vai adorando a Ele, quando você adora, Deus está preparando, Deus está fazendo a obra. Então fecha os seus olhos, vai agradecendo ao Senhor, comece a agradecer, vai agradecendo a Ele, fala: Deus, obrigado, porque é o Senhor que me sustenta de pé. É o Senhor, Pai, é a tua força na minha vida. Eu estou de pé pela fé. Vai falando com o Senhor, vai reconhecendo diante da presença dEle. Senhor, ainda que eu esteja passando por terra estranha, ainda, meu Pai, que o que esteja acontecendo na minha vida, eu não gostaria que estivesse acontecendo. Eu não sei o que é que você está passando, então fala com Ele. Às vezes é algo na sua saúde, você está em terra estranha, às vezes o corpo está estranho. Vai falando com o Senhor, fala: Deus, em nome de Jesus, eu quero a tua força, eu quero o teu poder. Eu não posso pendurar a harpa, eu não posso diminuir a minha força, eu tenho que aumentar a minha força, eu tenho que produzir mais. A tua palavra diz que o Senhor nos escolheu, para que nós possamos, o Senhor nos escolheu, nos nomeou, para que nós possamos ir produzir fruto e o fruto permaneça. Tem que permanecer, não adianta dar fruto bonito durante o tempo e depois parar. Não, nós temos que produzir até o dia que Jesus nos chamar. Então vai falando com o Senhor, vai pedindo Deus força agora, vai declarando para você mesmo, vai declarando: eu não vou parar de louvar, eu não vou parar de ser fiel, eu não vou parar de honrar o meu Deus, eu não vou parar de crer no Deus que eu sirvo, eu não vou parar de orar por essa causa. Fala com Deus qual é a causa que você tem orado, vai falando com Deus: Senhor, eu vou ver essa obra acontecer, eu vou ver esse milagre acontecer na minha vida, e não importa o tanto que o inimigo tente me afligir, eu vou ser fiel até o fim. Vai falando com Deus nessa noite: Deus, eu quero o poder do Senhor se manifestando ainda mais na minha vida. Fala com Deus: Deus, o Senhor está me sustentando, e não vai ser uma afronta do diabo que vai me jogar no chão. Vai falando agora: Senhor, eu creio no poder do Senhor, eu creio que o Senhor, meu Pai, tem me alimentado, tem me sustentado, o Senhor me levantou para fazer a diferença. Não desista daquela pessoa que você está orando, às vezes é um amigo seu que você está querendo tirar a pessoa do caminho errado. Não desista de orar, não desista de chamar a pessoa para a igreja. É Deus que vai fazer a obra, é Deus que vai convencer aquele coração. Vai falando com o Senhor: Deus, eu creio na alegria, eu creio na alegria do Senhor, que é a minha força. A minha maior alegria é a tua salvação, é a tua presença, Pai. Ah, Deus amado, a minha alegria não pode ser outra coisa. Não, olha se não tem outra coisa roubando a sua alegria. Às vezes a maior alegria é aquilo que está te dando satisfação. Às vezes é aquilo que o diabo tem enganado, tem iludido. Com aquilo ali, não, sua maior alegria tem que ser Jesus. Aquilo que é pecado, aquilo que Deus condena, não passa a olhar aquilo como algo prazeroso, não. Aquilo ali é uma artimanha do maligno. É algo que o diabo fantasia ali só para te manter preso. Bom é o que Deus dá, bom é o que Deus oferece. Então vai olhando para aquela situação ali que Deus está reprovando, aquilo que Deus não agrada, e vai falando: Senhor, eu não quero ter alegria com isso não. Eu não quero, meu Deus, me alegrar com essa determinada coisa. Não, eu quero fazer o que é certo, eu quero alegrar o teu coração, porque a alegria do Senhor é que é a minha força. Vai falando com Deus neste momento, vai orando.
Senhor. Ah, Deus poderoso, Deus maravilhoso, que nós venhamos nos apegar mais ao Senhor, Pai. Como a tua palavra diz, meu Deus, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, Pai. Oh, Deus, nós queremos, meu Pai, o descanso que vem do Senhor. Nós queremos a paz que excede todo entendimento. Vai falando com o Senhor agora. Fala, Deus, guarda a minha mente. Oh, Deus, guarda, Senhor, o meu corpo. Oh, Deus, guarda os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, Senhor, para eu não pecar contra o Senhor, para eu não desobedecer a tua palavra. Fala com Deus neste momento, em nome de Jesus. Deus é o Deus que ouve e responde, em nome de Jesus. Ah, fala com o Senhor, Senhor, eu quero ser santo. Fala, Senhor, me santifica com o teu poder. Fala, Senhor, me limpa, porque eu não quero nada do inimigo na minha vida. Eu quero a bênção do Senhor por completo. Fala, Deus, eu não quero as migalhas, eu quero o pão que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus tem o pão, Deus tem a bênção completa para você. Mas tem gente que está pegando só as migalhas. Não se santifica, purifica a sua vida, faça o que Deus quer que você faça. Você vai começar a comer do pão que Jesus tem para você. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus.